Olá! Vamos começar agora a nossa aula aqui na live. Técnicas infalíveis para você se soltar de uma vez por todas nos stories, tá bom? Stars. Então, se você tem dificuldade em saber o que colocar na caixinha de perguntas, o que fazer nas enquetes, por que fazer, toda a estratégia eu vou explicar aqui nessa live. Então, fica com a gente até o final, porque tem várias técnicas que vão te ajudar assim profundamente a destravar e a se soltar nas lives e não ter mais receio do que fazer. Fica aquela dúvida, né? Mas o que eu vou postar nos stories? Meu dia a dia? Mas eu nem tenho uma vida muito interessante, eu não faço nada extraordinário. Às vezes a pessoa fica pensando assim, é chato o que eu faço, vou ficar falando toda hora a mesma coisa. Não vai falar toda hora a mesma coisa, não é assim que a vida funciona. Você acha que a sua vida tem todo dia a mesma coisa, mas ela não tem. Então, a primeira técnica que a gente vai ensinar aqui, bem-vindas, bom dia, deixa eu receber o pessoal que tá chegando. Seguinte, a primeira coisa que eu vou ensinar para você aqui é uma técnica infalível mesmo, uma técnica que a gente usa muito no teatro, as atrizes usam para interpretar suas personagens, para tudo na vida e até para perder a timidez aí, tá bom? E aí a gente vai fazer o quê? A primeira coisa que você vai usar é a imaginação. Antes de mais nada, para você entender como funcionam os stories, é importante você imaginar. Os stories, gente, ele é um tete-a-tete, um bate-papo, uma coisa mais íntima. Então, é um lugar onde você precisa estar mais próxima, né, do seu público, da sua cliente, da sua audiência. Ali é um lugar onde você tem muitas respostas que vão te trazer informações importantes para você criar o seu conteúdo. Então, precisa realmente ter técnica que vai fazer com que você se conecte cada vez mais com essas pessoas. A primeira técnica é a imaginação. Vamos imaginar que você está... Bom dia, pessoal! Vamos imaginar que você... Já vai anotando aí, tá? Primeira técnica, técnica de número 1. O poder da imaginação. Imagine que você está conversando com a sua melhor amiga. Você vai se encontrar com a sua amiga, vai bater um papo com ela. Toda vez que você vai se encontrar com essa mesma amiga, os papos são diferentes. Nunca é o mesmo papo, não é isso? Então, os seus stories nunca vai ser a mesma coisa. Porque o papo que você vai bater naquele dia é outro, são coisas novas que aconteceram. A gente pensa que não tem coisa para contar, mas tem. Porque quando você vai encontrar sua amiga, você sempre tem uma coisa para contar. Ou você quer saber alguma coisa dela. Então, se você imagina que você está conversando, isso, a imaginação é muito importante. Se você imagina que você está conversando com a sua melhor amiga, ou com a sua melhor cliente, ou com aquela pessoa muito próxima de você, você consegue saber o que você vai dizer e como você vai falar. Quando a gente cria a persona na nossa mente, ela funciona muito para isso. Se eu criei uma cliente ideal, um público ideal, eu tenho que pensar em uma pessoa só. Então, eu vou pensar nessa minha amiga, nessa cliente que é minha amiga, é muito próxima, eu confio nela, ela confia em mim, eu gosto dela, ela é muito querida. Não tem aquele ditado? Muitas pessoas falam assim, né? Ai, se toda cliente fosse igual a você. É meio isso, é essa pessoa, essa cliente ideal é a que você vai conversar. Aí, você imagina essa pessoa e como você vai conversar com ela. Se você tivesse ali... Oi, Kátia, bem-vindas. Camila, Marcela, galera, tudo aí. Se você está imaginando que está falando com uma amiga só, uma cliente só, aquela melhor cliente sua, fica mais fácil você saber a linguagem que você vai falar, as coisas que você quer contar. E lembre-se que sempre é uma pessoa que vai assistir seu stories. Se você está palestrando, é diferente. Tô aqui na live, tô falando você, mas quando eu converso com a galera aqui, eu falo no geral. Mas
Se você, olha, agora pode curtir o comentário enquanto eu tô fazendo a live. Isso é muito legal, gente. Você não tem que parar, você vai curtindo os comentários aqui. Podem comentar que eu quero curtir todos. Bom, se você tá conversando com uma pessoa só, a sua linguagem vai ficar mais direta. E aí que vem a grande sacada. A grande sacada. Você, quando tá num bate-papo com a sua melhor amiga, só você que fala? Responde pra mim. Aproveita esse tempinho. Pega esse aviãozinho e compartilha com uma amiga sua. Essa amiga que você tá pensando agora, você pensou nela? Compartilha com ela essa live que ela vai gostar de assistir. Tá bom? Poderosa. Maravilhosa. Pensou? Agora, você vai imaginar assim, bom, eu não converso só com a minha amiga. Eu deixo com que ela fale comigo. Eu faço com que ela converse comigo, beleza. Então, quando você estiver falando nos seus stories, contando alguma coisa, dando um bom dia, ou contando como vai ser o seu dia, um pouquinho, o que você pretende fazer naquele dia, o que você está fazendo naquele momento, seja o que for que você for falar, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, você vai fazer o quê? Você vai abrir uma caixinha de pergunta ou uma enquete para ela também dialogar. Você não precisa, enquanto está falando, perguntar realmente. Falar, o que você acha? Você pode estar contando uma coisa e deixar uma caixinha de pergunta, uma caixinha de enquete, tipo sim ou não, para saber a opinião dela sobre aquilo que você está falando. Então, às vezes você nem perguntou, mas não bate-papo, a pessoa às vezes te interrompe para falar, é verdade. Então, dá a oportunidade da pessoa interagir com você enquanto você está falando. Se vocês assistirem mais meus stories, eu sei que vocês, a galera que tá aqui, eu sei que assiste, tá sempre lá. Vocês percebem que eu faço isso. Eu tô conversando e boto uma enquete, às vezes, de uma pergunta que eu nem falei exatamente aquela frase. Eu nem fiz essa pergunta, só estou falando daquele assunto. E aí você pergunta. E às vezes tem muitas pessoas que assistem os stories no mudo. Então é importante legendar. Só que às vezes a gente não legenda, às vezes não dá tempo e tal, não legenda. Mas uma pergunta faz a pessoa ficar curiosa para saber o que eu estou falando e ela pode acionar o volume. Ou ela simplesmente vai querer responder aquela pergunta e só. Beleza, tá tudo bem. Ok? Então, o primeiro ponto... Gente, tá começando a esfriar, a gente começa a resfriar, né? Tá todo mundo bem aí? Bom, você vai imaginar que você tá falando com uma pessoa só. Isso é muito importante. Se você tá nos grupos de WhatsApp, nos seus grupos VIPs, Telegram, nos seus grupos VIPs, você fala, pessoa, eu falo corajosas, eu falo com todas, porque eu estou dentro de um grupo fechado, exclusivo. Corajosas, eu falo gentem, às vezes eu falo que eu tenho mania de falar assim. No grupo, mas aqui no Stories, num vídeo pro feed, no Reels, com uma pessoa que você fala, porque normalmente é uma pessoa só que vai ver, tá? Mas quando você tá dentro de uma comunidade, de um grupo e tal, lá na chuva de ideias, a gente fala, ai meninas, cada uma fala do seu jeito, poderosas, cada uma fala o seu bordão lá e fala com todo mundo, mas a gente não pode esquecer que quando vai para os stories precisa falar com uma pessoa só, porque isso gera mais conexão. Pensa assim, e pensa sempre que essa pessoa, que essa amiga, que essa cliente que você vai conversar, ela é discreta. Se você não perguntar, ela não vai responder, ela não vai falar, não vai te interromper, ela não é a Gorete que interrompe. Eu interrompo os stories de todo mundo e vou falando, você podia fazer não sei o que, você podia fazer não sei o que, sempre vou dando dicas. Mas eu sou assim, mas a maioria não é. Se você não der uma oportunidade, a pessoa não vai intrometer e falar. Se você pergunta, se você faz uma enquete, faz um tester, faz uma caixinha de pergunta, uma enquetezinha, um termômetro, ela vai interagir com você. É importante ela interagir para ela ficar mais tempo com você no Stories, ok? Bom,
Se você está falando com uma pessoa só, ela tem essa conexão, ela vai responder. Por quê? Imagine assim, você tá falando com um monte de gente. Você fala, pessoal, responde pra mim tal coisa. A maioria não vai responder. Vai pensar no inconsciente dela, alguém vai responder, né? Não tá perguntando pra mim, eu vou ficar na minha. Se você estiver numa multidão, eu não vou me comprometer aqui não tá perguntando pra mim? Agora, se você fala, fala pra mim uma coisa, a pessoa fala, putz, eu tenho que responder. E ela vai se disponibilizar ainda mais para responder aquela caixinha de pergunta, para responder aquela enquete. Muitas vezes você fala assim, ninguém responde minha caixinha de pergunta, mas como foi que você perguntou? Você perguntou para todo mundo no geral? Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Eu preciso perguntar para uma pessoa só. O que você quer? E outra coisa, se você vai perguntar, você tem que perguntar uma pergunta específica para aquela pessoa, não sobre mim, mas sobre ela. Porque senão também dá vontade de responder. Quer falar só sobre você, tá? Bom, eu já estou dando as estratégias das caixinhas de pergunta no meio de tudo isso, tá? Eu tô na técnica número 1 ainda, hein? Verdade, ótima dica. Bom, se você fez a pergunta para aquela pessoa especificamente, por exemplo, aí você fala assim, mas minha vida não é muito, não tem muita coisa para fazer, sei lá, que nem eu adoro, toda semana eu faço minha unha, cada dia eu faço uma cor diferente. Um exemplo, hoje é dia de eu fazer a unha. Aí eu falo, gente não, tá vendo? Tá errado já, que eu tô falando com vocês na live, eu tô falando gente, né? Mas lá no stories. Corajosa, eu vou fazer a unha hoje, mas eu tô numa dúvida, eu não sei que cor que eu pinto. Essa semana eu pintei de laranja. Que cor vocês acham? Você acha? Olha, tá vendo? É automático a gente falar vocês. Que cor você acha que eu devo passar na minha unha quarta-feira que eu vou fazer? Aí vem uma estratégia, tá? A pessoa vai falar a cor que ela gosta. Se a maioria falou, por exemplo, cores quentes, e você tá usando no seu perfil cores frias, você vai falar, peraí, eu vou experimentar fazer um post com as cores mais quentes, ver o que acontece. Porque provavelmente a sua audiência prefere cores mais quentes. E aí você tá usando cores frias porque você gosta. Não é o que você gosta, é o que a sua audiência gosta. Então, uma pergunta simples de uma unha já te responde coisas para você criar conteúdo. Então, a caixinha de pergunta não é só porque eu preciso de engajamento. Eu preciso de respostas. Tá só no caderninho. É isso aí, corajosa. Anotem, gente. Já compartilha com uma amiga, tá? Aperta corações aí pra gente alcançar mais pessoas com essa live. Você fez a pergunta, não é só para engajar, não. É para você ter respostas para criar seus conteúdos, porque a gente precisa ouvir, num bate-papo, a gente ouve a outra pessoa. É importante. Espera-se que a gente escute, né? A outra pessoa. Tem gente que não escuta. Apesar de eu falar muito, eu sou uma pessoa que eu consigo escutar muito bem as pessoas, o que elas estão dizendo. Eu presto muita atenção no que as pessoas falam. E eu sempre lembro, recordo muito bem o que as pessoas me falaram, os momentos e tal. Eu ando meio esquecida, né, depois do Covid, mas eu consigo recordar bem dos bate-papos, das conversas. Porque eu faço a linha de raciocínio roteirizando a conversa, sabe? Isso ajuda a gente a ter um poder de argumentação maior. Mas vamos lá. Quando você... Já tô falando de outra coisa, você vê como é que é muito conteúdo, né, gente? Ó, quando você... Você pode colocar no mudo, por favor? O marido tá de férias, tá aqui assistindo ao vivo minha live. Quando você faz a pergunta, por exemplo, fiz a pergunta da unha, as pessoas responderam, cores mais quentes. Você fala, opa, vou testar. Testa primeiro no Stories.
Faz uma caixinha de perguntas, coloca umas cores mais quentes, vibrando, muda as cores das letras para ver como que vai ser a interação ali. Usa de repente uma roupa com uma cor mais assim, vê se as pessoas vão comentar alguma coisa, porque às vezes você não pergunta e as pessoas comentam: que linda a sua blusa, ai, adorei o seu batom. Não tem isso? É proposital, porque se você dá uma mudada, a pessoa já observa, já percebe, tá? E aí o que acontece? Você anota aí no seu caderno, quando você fizer uma pergunta, sempre ela é intencional para você criar o seu conteúdo. Se eu perguntar assim, bom, eu percebi que as pessoas gostam mais de cores quentes, certo? Então, se eu tiver que fazer uma comparação num post, eu não vou comparar com a Europa, eu posso falar do Caribe. Entendeu? Se eu falar assim, eu aqui pensando em ir pra Itália, comer carbonara, não sei o que lá. Se eu fizer um vídeo assim, um Reels, por exemplo, eu tenho que falar assim, e eu aqui com os boletos todos atrasados pensando na minha viagem para o Caribe, lá naquela praia. Eu vou falar do Caribe, eu vou falar entendeu? Porque vai conectar mais com a minha audiência, que eu percebi que ela gosta mais de cores quentes. Um exemplo. Se você perguntar para sua audiência, né? Prefere noite ou dia? A pessoa vai responder, entendeu? Você já vai saber o que a pessoa gosta mais. Por exemplo, que agora começou um friozinho. Você pode conversar sobre isso nos seus stories, né? Falar o que você gosta. Ai, gente, eu adoro o frio, não suporto o frio, gente, fico tão preguiçosa. Ai, alguém aí tem uma dica pra me dar pra não ficar com preguiça no inverno? Sei lá. Pode conversar como se estivesse conversando com uma amiga. Você tem uma dica pra me dar? O que eu faço? O que eu faço pra não comer tanto no inverno? Exemplo, tá? Mas meu nicho não é comida. Mas você vai saber o que a sua audiência gosta de fazer no inverno. Ou se ela não gosta do inverno. Isso é importante para você criar os seus conteúdos. Quando você for fazer um Reels, você já vai saber que frase você coloca lá em cima, que conecta mais com a sua audiência. Sabe? É importante esse bate-papo. Tem gente que não gosta do Stories. Eu não gosto de Stories. Mas ali, é uma máquina de conteúdo. Porque daí a pessoa que não gosta de stories normalmente é aquela que fala assim: nunca sei o que postar, eu detesto fazer conteúdo, tem que ficar fazendo conteúdo toda hora. É o seu trabalho aqui no digital. Se você está no digital, são tarefas que é a mesma coisa de você estar vivo, gente. Você acorda, o que você faz? Lava o rosto, escova o dente. Todo dia tem que escovar o dente? Tem! Claro que tem. Tem que escovar. A minha vida assim. Você vai tomar seu café da manhã. Olha, outra coisa que eu acho muito importante, gente. A gente fala assim: eu vou ficar tirando foto da minha mesa do café da manhã. Vai. E quando você pensa: eu vou postar hoje um bom dia, mostrando meu café da manhã. A sua família ganha seu tempo. Porque você vai arrumar a mesa pra todo mundo, você vai colocar a xícara. Às vezes é meu marido que faz isso pra mim. Eu vou fazer a mesa bonitinha pra você fotografar. E ele arruma. Então é um carinho que a sua família tem com você e você tem com a sua família. Então se você pensa assim: nunca tenho tempo pra fazer stories. Gente, presta atenção. Cada bloquinho de stories são 15 segundos. 15. Se você fizer, vamos supor, se você fizer 4 blocos que dá 1 minuto, e você fizer isso 4 vezes no dia, são 4 minutos do seu dia. Não é possível que você não tenha coisas para falar em 4 minutos dentro do seu dia inteiro, dividido no seu dia inteiro. Tem. É só você se organizar. Então, você se organiza. A técnica de número 2 é essa, tá? Anota aí a técnica de número 2. Escovar o dente, arrumar o cabelo, fazer make. É básico. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai de qualquer jeito?
Não, me arrumo, passo batom, passo perfume. Aí na hora que vai trabalhar, vai sem maquiagem, vai sem perfume. Ah, mas na entrevista você tava toda arrumadona, por que pra trabalhar você não vai? Se pra passar na entrevista você tem que estar arrumada, todo dia pra trabalhar você também tem. Então, se eu me arrumo só pra fazer live, eu tenho que me arrumar pra tudo. Pra fazer vídeo, fazer reels, pra fazer stories, tenho que me arrumar. Claro que eu não preciso fazer 100%. Tem dia que você tá ali com a toalha no cabelo, sentiu vontade de conversar com a sua melhor amiga, que é o seu stories, você fala, gente, ó, vou fazer. Menina, olha o que eu comprei. Por exemplo, eu não mostrei pra você. Não mostrei que eu ganhei Clinique de presente de casamento, né? 8 anos de casado. Mas eu posso mostrar, depois eu vou mostrar. Isso aqui, depois eu vou mostrar lá no Stories, tá? É muito interessante um negócio que tem aqui. Bom, mostrar o local das aulas particulares e a sala de atendimento. Pode. Inclusive, você pode fazer isso sem dizer que está fazendo isso, tá, Jô? Isso é uma outra técnica que é a storytelling dentro dos stories. A storytelling dentro dos stories. Eu vou ensinar, é a técnica de número 3, tá? Eu vou explicar como que você pode mostrar a sua sala sem dizer que está mostrando, porque senão fica chato, né? Fica narrado e a pessoa não participa. Tem que parecer que é uma novelinha mesmo. Eu me arrumo toda vez para fazer stories, escovo o dente, faço make, me sinto poderosa. Exatamente. A gente é poderosa, tem que sentir. Tem coisas que a gente faz externamente que mostra o nosso poder, tá? E aí, é o seguinte, vamos lá. Se você... Então a gente tá ali nos stories, a técnica de número 2, tá? Você vai se organizar. Porque você fala assim, não tenho tempo pra gravar, não tenho tempo pra gravar. Vamos se organizar, então. 4 minutos do meu dia. 4 minutos. Não precisa mais que isso. Vamos supor que para gravar esses 4 minutos, eu vou precisar de 10 minutos para me arrumar, né? Para fazer o cabelo. Porque tomar banho eu já ia tomar, escovar o dente eu já ia escovar na minha vida, normal, né? Fazer maquiagem, aí é uma opção, de repente vamos colocar nesses 10 minutos fazer uma maquiagenzinha, que é o que de repente eu não faria se eu não tivesse que trabalhar. Mas a gente trabalha no digital, precisa se arrumar, tá? Pra pensar nisso. Não precisa fazer altas makes, mas sabe, um filtro solar com base, um rímel, um batom, já tá ótimo. Pode usar filtro? Pode, deve, por favor, use. Porque quanto mais você usa filtros diferenciados, mais engajamento, mais entrega do seu conteúdo o Instagram vai fazer. E não é só do Stories, não. Quando você faz um Stories usando um filtro novo deles, eles entregam tudo seu. Não é só o Stories, entrega tudo que você postar. Por isso tem que continuar postando, porque daí a atração vai aumentando mais ainda. E daí eu fiz uma postagem usando uma música, eu fiz não sei o que. Aí vai entregando ainda mais seu conteúdo, ok? Bom, aí você vai organizar o seu tempo. 4 minutos do meu dia. O que eu vou fazer? De manhã, eu vou fazer aí 4 bloquinhos, né? De bom dia. Eu vou fazer vários posts estáticos. Imagina que eu vou conversar com uma amiga, eu fico só assim, ó. Não vai rolar, né? Não vai rolar. Se eu sou uma pessoa muda, tudo bem, né? Porque aí eu vou fazer uma linguagem de sinais, eu vou escrever. É um bate-papo diferenciado. Mas se eu não sou, a linguagem é outra. Compreende? Mesmo que eu sou uma pessoa muda, a minha linguagem ela é diversificada. Eu faço expressão, eu comunico, tem a linguagem, né? De sinais, é uma língua. Mas que língua que eu tô falando aqui com o meu público? Eu tô falando a língua auditiva, digamos assim, né? Portuguesa e auditiva, então tá. Então vamos conversar. Aí, quando que eu posto um post estático? Vamos supor, se eu tô aqui falando com a minha amiga, falar, amiga, ontem eu fiz um café da manhã maravilhoso. Deixa eu te mostrar.
Aí eu mostro a foto, a pessoa vai querer ver. Porque se eu falar que eu fiz um café da manhã maravilhoso, linda, mesa linda, ela vai falar assim, cadê? Deixa eu ver, você fez foto? Não fiz. Ah, então o que você tá me falando? Você não vai nem me mostrar a foto. Tem coisa que é importante você mostrar, né? Que nem a Camila comentou com a filha dela, usou brinco, que achou um brinco lá na caixinha, uma história. Todo mundo queria ver o brinco na orelha da menina, então tem que mostrar, óbvio. Tem que mostrar, tá? Aí você pode mostrar a foto. Gente, eu vou encontrar com uma pessoa daqui a pouco, tal, não sei o que. Posso mostrar a foto com a pessoa, que a pessoa vai querer ver quem é. Então faz sentido. Agora ficar postando só foto, a pessoa não tá querendo ver um álbum de fotografia. Ali é pra bater um papo, tá? Então os momentos de postar um post estático são esses. Tipo, preparei algo muito legal pra vocês. Eu vou postar agora, dá uma olhada, ou tá aqui. Aí põe a foto do folder de algo que você preparou, pode colocar. Mas não toda hora. Precisa bater papo mesmo. Tem uma forma de você bater papo sem aparecer? Tem. Que são as interações, caixinha de pergunta, aí você põe uma música, faz umas setinhas, põe uma fotinho sua, tal. Pode fazer. Mas em algum momento você vai precisar aparecer na conversa, né, corajosa? Vídeo conecta muito mais do que foto, muito mais do que post, ok? Precisa fazer vídeo, tá? Então, se organiza. Então, eu tenho ali 10 minutos do meu dia, que é a hora que eu vou me arrumar, me aprontar. Me preparar, ver se tá tudo ok, porque às vezes você vai fazer isso lá pro meio-dia, você arrumou 7 horas da manhã, dá uma olhada, ver se tá tudo ok, ver se quer trocar o brinco, alguma coisa. Às vezes eu troco o dia inteiro. Ajuda na autoridade, com certeza, Camila. E aí, pode intercalar fotos e vídeo? Pode, mas pensa bem que tipo de... Pra que você vai colocar as fotos, hein? Se ela vai conectar com o que você tá falando no dia inteiro. De repente, do nada, a foto de um prato de comida, do nada. Não, precisa ter conexão, né? É hora de almoço, né? Faz uma perguntinha. Ai, adoro macarrão na segunda-feira. O restinho que sobrou do domingo, quem aí aproveita? Pode fazer uma perguntinha. Postar ali pode, não tem problema não. No stories, no stars. Não vai postar do nada um prato de macarrão, restaurante no feed, hein? Bom, se concentra pra saber o que você vai dizer, porque você tem 1 minuto pra falar, no máximo. Então, vamos supor que você falou 4 minutos, 1 minuto, né? 4 bloquinhos. Você tirou do tempo que você tem pra ficar com a sua família 1 minuto. 10 minutos você já ia se arrumar mesmo, porque você não vai ficar de qualquer jeito na sua casa, porque, né, me perdoe, mas não dá pra ficar de qualquer jeito em casa, né, Camila? Camila que eu diga. Em casa, a gente também tem que se arrumar pra nossa família, estar bem, estar disposta, feliz com você mesma. Quando a gente se cuida, porque a gente tá feliz, tá disposta, tá com autoestima lá em cima, tá bom? E aí, o que você faz? Pegou esses 10 minutinhos, tá? 1 minutinho fez um stories de bom dia, mostra o céu, mostra o cachorro, mostra o periquito, a planta, aguando a planta. Que você for fazer na sua manhã. Seu café da manhã, eu não tomo café, tomo chá. O que você prefere? Chá ou café? Você já vai saber se a pessoa é mais tranquila, se sua audiência é mais tranquila, se sua audiência é mais acelerada, se ela gosta de café, normalmente ela gosta mais de agito. Então você vai escolher. Quando ela responder que ela gosta mais de café, você vai escolher músicas pra colocar quando você colocar uma foto, viu, Lu? Aí você vai escolher o quê? Você vai escolher músicas mais agitadinhas. Se a maioria colocou chá, aí você vai escolher músicas mais tranquilas, né, na manhã. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa super agitada, adoro café. De manhã, às vezes eu prefiro uma coisa mais devagar. Eu começo meu dia mais lento, entendeu? Mas a hora que eu tomo meu café, o dia começa. Se eu não tomei café ainda, eu preciso de calmaria. Então, eu não posso acordar tomando chá, eu tomo café. Oi, corajosa. Sumida. Bom, aí você vai fazer isso. Você vai postar o que você quiser. Olha, gente,
Não tem coisa que interage mais do que animalzinho. Eu não tenho animalzinho em casa. Mas, sabe, peixinho, cachorro. Como o povo gosta de cachorro e gato, né? Cachorro e gato conecta. Se você tem em casa, de vez em quando mostra a carinha deles. As pessoas querem ver. As pessoas querem saber como é que é o seu dia a dia também. A sua melhor amiga quer ver seu cachorrinho, tá? Para o nosso público, funciona muito mais falar sobre coisas do que mostrar só roupa em si. Exatamente. Aqui é a Flecha Fashion. Loja física, existe uma forma um pouco diferente de abordagem. Aí é legal, a Flecha Fashion ela faz mentoria comigo. Então, na mentoria a gente conversa melhor sobre isso, tá? Porque o posicionamento, o stories é um pouquinho diferente. Infoprodutora vai se conectar com tudo isso que eu tô falando, tá? No caso da Flecha, muda um pouco o posicionamento. O dia que eu estava explicando sobre os planos de saúde e o gato miou no meio da explicação, as pessoas comentaram muito. Pois é. Por quê? Porque é humano, porque é verdade, porque é vida real, tá? E aí, você tá trabalhando para mudar de horários? Tá. Bom, vamos lá. Aí o que acontece? A gente vai fazer o quê? A gente vai... você vai... falar, você vai falar ali um minutinho, você se organiza o que você vai falar e depois você se escuta antes de postar, escuta esses 4 quadradinhos e fala assim, o que eu posso perguntar para quem tá me ouvindo? Põe um termômetro com uma perguntinha, no próximo você pode colocar uma enquete, você deixa sem nada e no último você põe uma caixa de pergunta. Pois a caixa de pergunta, você já tem conteúdo pro dia inteiro no Stories. Porque as pessoas vão, se você fizer a interação certa, as pessoas vão responder. E se você fizer a pergunta certa. Como que eu faço a pergunta certa, Gorete? Eu vou dar um exemplo. Se eu perguntar assim, gente, se eu falar assim, corajosa, eu vou fazer a unha quarta-feira. Que cor você acha que eu devo passar? De 100 pessoas que vai assistir o story, sabe quantas vão responder? No máximo 6 vão responder. Se eu perguntar desse jeito. Se eu perguntar, vou fazer a unha quarta-feira. Que cor você... não, eu tô querendo fazer minha unha e tô pensando na cor. Qual cor de esmalte você mais gosta? Qual cor de esmalte você colocaria hoje? Qual cor de esmalte você está agora? Olha a pergunta. Isso é melhor ainda. Porque a pessoa vai falar. Ela tá de esmalte, ela vai falar. Se ela não tá, vai falar, nossa, não tô de esmalte. Se a maioria colocou não tô de esmalte, você já sabe que a sua audiência não tem o hábito de se cuidar. Então você já tem uma resposta para os seus conteúdos aí, tá? Isso também, Flecha. Quando ninguém respondeu, se você vai lá e responde estrategicamente, as outras pessoas ficam com vontade de responder também. De volta os stories para responder. Pode fazer isso também. Eu já não tenho feito mais isso, as pessoas respondem rápido. Porque você faz a pergunta certa, todo mundo vai responder, tá? Então aí se você perguntar que cor de esmalte você tá hoje, a pessoa vai responder porque você tá falando com ela. É pergunta sobre ela. Se você pergunta sobre mim, a pessoa não quer falar sobre você, quer falar sobre ela mesma, tá? Nunca é sobre a gente, é sempre sobre o outro. Até quando alguém te critica, ela tá criticando ela mesma. Um defeito que ela tem que ela não gosta, ela nem sabe. Tá? Não quer admitir. Beleza? Bom, pensando sobre o autocuidado, que a gente tá falando aí, você vai saber, né?
A maioria tá sem esmalte. Ou então as pessoas gostam das cores, aquela coisa que eu falei, você já vai saber. Então as respostas, elas te contam o que você pode fazer na sua audiência nos próximos posts, tá? Então essa técnica de número 2 é isso. Você vai se preparar e organizar o que você vai, como você vai fazer a sua audiência interagir com aquele 1 minuto da sua vida. Então, vamos ver, você disponibilizou 1 minuto para gravar e você disponibiliza mais 1 minuto para arrumar o stories antes de mandar. Não é gravou e postou? Não, aí você pensa assim, poxa vida, eu vou colocar uma hashtag aqui escondida, que é uma dica que eu já dei pra vocês no Reels, já dei a dica aqui nos stories disso aí, quem tá no apertar botões sabe muito mais de dica lá, né? Dessa hashtag escondida aí. Coloca uma hashtag esconde ou deixa lá aparecendo, se for uma hashtag assim, muito dentro do que você tá falando mesmo, aí você coloca. Mas de repente você quer colocar uma hashtag pra atrair, né, o autocuidado, porque você tá perguntando que cor de unha você tá hoje. Você não tá falando pra ela, você costuma fazer a unha? Você se cuida? Não, mas a resposta que ela vai te dar vai te contar sobre o autocuidado. Então você pode colocar uma hashtag escondidinha sobre isso, entende? A Anne deve estar sem esmalte, porque ela fez assim. Bom, aí você vai fazer a pergunta diretamente para a pessoa. Com certeza ela vai engajar. Aí, essa caixinha de pergunta, ela vai te dar conteúdo pro dia todo. Só que não sai respondendo um monte de caixinha de uma vez, porque as pessoas vão responder de uma vez, gente. A gente fica doido querendo responder. Você tem um dia inteiro para responder, 24 horas para responder. Então, você pode responder. Aí, vamos supor, de manhã, né? Você fez isso, 2 minutinhos da sua vida. Fez suas coisas em casa, nanana. Pensou em alguma coisa, fotografou, quer postar? Não posta. Você pode postar a cada 1 hora, ou cada 2 horas, ou pode postar a cada 3 horas, 4 horas, né? Não precisa ser toda hora. Vai lá, mais ou menos perto do horário do almoço, que as pessoas normalmente param para dar uma olhadinha no celular, e posta mais um stories. Mas eu tô falando do stories. Tem o feed, né, gente? Não vai esquecer de postar as coisas lá no feed também, no Reels e tal. Mas aí é outra agenda, tá? Vamos lá, anota aí. Aí você vai postar o seu almoço, ou você vai, na hora do almoço, você vai contar alguma coisa que aconteceu nesse tempo que você ficou fora dos stories. Então, por exemplo, gente, você não acredita que no meu condomínio que aconteceu? Pode contar. Pode contar pra sua audiência. Se você achar que não vai expor ninguém, conta. Se achar que vai expor, não, né? Ou então, tava falando com a minha sogra, ela tava falando, conta alguma coisa da sua vida, sabe? Filho na escola, que maravilha, não sei o que. Levei o filho na escola, agora eu tô aqui, tô de boa. Ai, como é bom, paz. Ou então, aí eu fico com saudade do meu filho. Mas eu acho muito bom ele ir pra escola. Eu também tenho muita liberdade depois que ele começou a ir. Então posso conversar, tá? Se concentrou, se organizou, se preparou antes de... Lembra, anotou aí antes de postar os 4 bloquinhos. Pensa como que você pode fazer a pessoa interagir. O termômetro é quando num bate-papo... Tô falando pra você imaginar. Hoje o negócio aqui é imaginação, tá? Num bate-papo, você tá falando, outra pessoa ri. Enquanto você fala uma coisa, a pessoa tá rindo. Aí quando você põe o termômetro com uma risada, é a oportunidade da pessoa rir junto com você e compartilhar, interagir nessa conversa. Tá? E aí, oi Alima, tudo bem? E aí você faz o quê? Você põe um termômetro de risadinha, ou você põe um termômetro de carinho assim, porque não tem, às vezes tá conversando, a amiga faz, não acredito, amiga. Então é esse termômetrozinho, ele vai dizer se a pessoa tá dentro da conversa com você ou não, quantas pessoas realmente estão prestando atenção no que você tá dizendo. Escreve mais ou menos um resuminho do que você tá falando, se você não quiser ir lá fazer legenda automática. Eu acho legenda automática muito impessoal, eu acho muito profissional, assim, parece que não tô no bate-papo. Então quando eu coloco só um resuminho, eu acho mais legal, eu me sinto mais à vontade, eu percebo que a minha audiência gosta mais quando eu faço isso.
que ela pode ler o negocinho que tá parado, ela pode segurar os stories para ler. E isso é importante porque quando a pessoa clica na tela para segurar, para ler, ela te dá um engajamento te mostra que tem engajamento, que ela tá interessada em ler o que você escreveu no stories. E quando você escreve também um negócio estático ali, o Instagram te dá a possibilidade de traduzir. Então, se alguém que é de outro país vê os seus stories, ele vai conseguir traduzir para entender o que você tá falando. Que nem a Alima é a minha aluna e ela fala outra língua. Então, para ela, de repente, traduzir o que eu estou falando é mais interessante, né, Alima? Bom, feito isso, você já tem aí várias noções do que você pode perguntar durante as stories. Então, na hora do almoço, você foi lá e falou alguma coisa. Mas, ou depois do almoço, ou antes do almoço, pode... Ah, tá. Agora que é. Depois a gente vai contar a estratégia aqui número 3 da Storytelling, hein? Que eu prometi. Mas aqui já faz parte. Enquanto você está cozinhando, não precisa falar que está cozinhando, não precisa falar o que você está fazendo, mas pode gravar um stories para falar qualquer outra coisa enquanto cozinha. Sabe igual uma chamada de vídeo? Ah, então, eu sempre fazia chamada de vídeo com a minha mãe quando eu ia cozinhar, colocava o celular assim, deixava o armário aberto, colocava encostadinho no copo, ficava, ai mãe, porque não sei o que, nananã, e cozinhando. Ligo pro meu pai até hoje fazendo isso, cozinhando. Às vezes ele pergunta o que eu tô cozinhando. E é isso que é a grande sacada. Você não vai falar nada o que você tá fazendo, mas a pessoa vai perguntar, o que você tá cozinhando, hein? Você cozinha bem? Nossa, eu não sabia que você cozinhava. Sabe assim? E isso dá bastante interação. As pessoas vão querer dialogar e conversar com você nesse momento, tá bom? Quando for mais à tardezinha também, perto de um café da tarde, a sua pausa, né? Você pode também mostrar. Às vezes eu mostro meu céu, mostro o dia, como tá aqui minha sacada. Sentada no sofá, sento no sofá, converso, vou em outros ambientes. Eu fico a maior parte do tempo dentro da minha casa, quase não saio. Quando eu saio, normalmente eu faço mais stories, porque daí eu tô na rua, me dá um monte de ideia e eu vou fazendo. Mas aí eu não tenho vergonha de falar no celular enquanto eu tô na rua, enquanto eu tô dentro do shopping. Tem gente que tem vergonha, então faz só uma fotinha e tal, mostra só o café, mas pode mostrar, bom? Mas sempre lembrando de interagir, deixar uma possibilidade da pessoa fazer um comentário. Beleza? Mas à noite, então você vai separando o seu dia aí, ó, 4 minutos, né? 1 minuto do seu dia para fazer stories. O resto é seu dia inteiro. Dia em 12 horas enquanto tá dia, 12 horas enquanto tá noite. Você tem livre aí para você fazer o que você quiser, tá? Bom, última estratégia. Bom, as estratégias de caixinha de perguntas já falei pra vocês, né? Tá aqui, eu falo pra vocês fazerem o script de live, eu faço também a letra esgarranchada, mas eu faço também no caderno, tá? Script da live, pra ficar mais organizado aqui, pra todo mundo anotar também, tá? Agora tem como curtir o comentário das pessoas aqui na live. Pois é, eu falei isso no começo, Kiane. Eu também não sabia e agora eu sei. Outra coisa, antes você tinha que ficar segurando no comentário para depois soltar para poder fixar. Agora não, só dá um clique e já dá. Tá bem mais rápido agora pra gente fazer, viu? Depois a gente vai fazendo, apertar botões. A próxima aula a gente vai fazer live. Vai treinar as lives aí com vocês, tá? Bom, perdeu o começo, não tem problema não, Lu. Depois você assiste, tá? Vai ficar gravada. Bom, terceira e última técnica, que aí no caso é a storytelling. Essa daqui, eu acho que a gente tem que fazer uma live só pra falar dela. Depois a gente vai fazer uma live só pra falar dela. Mas eu vou dar uma técnica da storytelling que já vai ajudar você a fazer lives, a fazer stories incríveis, tá bom? Bom, eu acho que foi a que falou da sala de aula, acho que foi a Jo que falou de mostrar a sala de aula, tudo. Você pode conversar com a sua audiência enquanto abre a porta, falar, ai,
nós estamos aqui com uma turma nova de aula de português e vai abrindo a porta, vai fechando a porta e vai entrando, jogando a bolsa, mas não fala, tô entrando na escola. Simplesmente entra conversando uma outra coisa. Porque numa novela, a pessoa não vai falando, eu tô pensando em fazer uma turma assim estática. Ela tá falando isso enquanto ela tá comendo, enquanto ela tá lixando a unha, fazendo alguma atividade. Você estar entrando na sua sala de aula e tal, não sei o quê, as pessoas vão perguntar, onde é isso? É aí que é a escola? Onde fica? As pessoas vão começar a perguntar. Você pode deixar essa oportunidade, mas assim, não dizer, você faz uma caixinha ali de perguntas sobre o assunto. Tem alguém na sua casa que que tá com problemas na escola, alguém próximo de você que tem dificuldade de concentrar na hora de estudar, aí você traz uma dor ali para ver as respostas, conhecer um pouco mais a sua audiência. Tô dando exemplo dela porque eu sei que a escola dela é disso, né? Para quem tem dificuldade de concentração e tudo mais. E aí, você vai entrando, as pessoas vão querer saber onde você tá. Você pode, no meio disso, mostrar, gente, olha aqui minha sala, como tá linda, fulano de tal arrumou pra mim, ou eu deixei tudo arrumadinho ontem, olha aqui que legal. Eu adoro esse quadrinho. Pode também mostrar o seu cantinho, como é que é, mas isso naturalmente, tá bom? Aí, o que acontece? Depois a gente vai aprender isso lá, viu, Miriam? Não apertar botões. Eu ensino. Bom, é isso. A storytelling, você vai fazendo coisas enquanto conversa. Então, tá cozinhando, tá passando uma roupa. Pra quem ainda mais aí, quem é personal organizer, pode conversar enquanto passa a roupa. Tá bom? É isso, beleza? Bom, a storytelling, ela é uma técnica, assim, imensa. Tem muita coisa que você pode fazer para trazer storytelling legal, uma narrativa mais impactante, uma série de coisas dá para você fazer, tá? Bom, é isso. Comenta aqui. Fez sentido para você? Destravou? Bora, a galera tá doida aqui. Corajosa! Destravou? Então faz o seguinte, compartilha essa live com uma amiga, com alguém que tem comércio ou que tem o seu próprio negócio, para ela se incentivar, para ela se motivar a fazer stories, e você também. Qualquer dúvida, eu tô por aqui. Deixa um comentário, quem ficou comigo aqui na live até o final, eu vou postar a live agora, vocês comentam como foi a live para me ajudar a engajar ainda mais essa live para ela ir para mais pessoas. Galerinha que tá aqui comigo, combinado? Gostou, Jô? Então tá bom, fez sentido, né? Ótimo. Segunda-feira tem mais. Eu vou fazer uma enquete no Stories para saber qual o melhor horário, se vocês gostaram desse horário ou se a gente experimenta fazer um outro horário, ok? Então, vou sumir mais um pouco. A marido de férias, eu também dei uma sumidinha, né? A marido de férias, é bom a gente ficar com ele, tá aqui, ó. Beijo no coração, até semana que vem, fica comigo nos stories. Outra coisa, vai ter novidade pra vocês aí no Destrave, pra quem quer destravar nos vídeos, hein? Vai ter novidades, fica comigo. Beijo no coração, até mais!